O ano passado a Índia recebeu mais ou menos 60 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto. Agora, tem outra coisa que chegou na Índia que não chega no mesmo volume em outro lugar. Remittances. Transferências dos indianos que vivem em outros lugares do mundo e que mandam recursos de volta para a Índia. 120 bilhões. Caraca. 120 bilhões em um ano. O segundo país que mais recebe remittances no mundo é o México, com a metade desse valor. Quer dizer, né, os mexicanos estão lá vivendo nos Estados Unidos, tal, fazem a sua economia, mandam de volta para suas famílias ou para comprar uma propriedade no México. 60 bilhões. Índia, 120 bilhões. Esse dinheiro de remittances, por exemplo, que está chegando na Índia também, vai para onde? Vai para o ouro? Não, mas o cara já tem um estoque de ouro. Não, vai para o mercado acionário. Ajuda, mais uma vez, a puxar os índices da Bolsa de Valores indiana para cima. Então é um fenômeno interessante. É um fenômeno interessante. Tem outra coisa, vamos lá, estou falando demais sobre a Índia, mas para encerrar esse ciclo de fatores positivos para a Índia, que o Ricardo perguntou, tem também o tema da produtividade, né? Por exemplo, a Texas Instruments chegou na Índia na metade dos anos 80, atraída por bons matemáticos indianos a custos baixíssimos. Então, tudo bem, na escala de profissionais que eles precisavam, pegaram matemáticos e engenheiros, só que precisava de mais gente. Mais gente. Alguns de high skills, mid skills e habilitação mais baixa. O que se criou ali? Algo que os indianos chamam de GCC, Global Competitiveness Centers, Global Capability Centers, Centro de Capacitação Global. Então, esse foi um pioneiro da Índia em 1000, ou seja, é quase como se fosse uma espécie de formação de habilitação, capacitação, treinamento para trabalhar numa indústria que é intensiva em tecnologia, né? Então, em 1985, nós estamos falando quase 40 anos atrás, tinha um que era esse vinculado a Texas Instruments. Hoje tem 1.600. E eles geram 3 milhões de empregos na Índia por ano, né? Estava vendo os números agora, até o ano que vem vão abrir mais 300, 400, chega a 2.000 centros. Então aquilo que há um tempo foi o orgulho do Brasil, ainda é em grande medida, que são o Senai, né, os serviços de treinamento, né? Na Alemanha você tem isso muito, também chama Fachhochschule, são as escolas técnicas, o ensino. Sim. Os indianos estão fazendo isso em ampla escala, o que ajuda também a aumentar a produtividade geral da economia indiana. O que tem de risco? E o que pode puxar a Índia para baixo? A Índia é muito dependente de energia externa, né? Muito dependente. Aliás, eles estão aproveitando muito essa crise na Ucrânia, né, para aumentar os seus estoques de compras de petróleo russo, às vezes até por escambo, né? Por conta das dificuldades de você fazer transação em razão das sanções contra a Rússia. Eles, enfim, têm comprado muito petróleo russo, então essa é uma vulnerabilidade para eles. A questão do desenvolvimento sustentável é uma vulnerabilidade terrível. Das 20 cidades mais poluídas do mundo, 18 estão na Índia. Caraca. Tá certo? A baixa produtividade do setor agrícola, do setor de produção de alimentos, também chama atenção. Por exemplo, a Índia é a maior exportadora mundial de arroz, né? Agora, o PIB, se você olhar o PIB indiano, 18% do PIB indiano é agro. Agora, 42% da população economicamente ativa trabalha no agro. O que mostra a baixíssima produtividade. A Índia não tem água, né? Praticamente de cada 10 litros de água, 8 vão para o agro. Se você levar em conta o tamanho total da população indiana que está na zona rural ou em atividades que podiam facilmente ser transferidas para bases tecnológicas, são 450 milhões de pessoas. Quer dizer, você tem uma Europa, você tem uma União Europeia do ponto de vista populacional na zona rural na Índia. E aí você fica com aquela escolha terrível, né? Porque se você aumenta o componente de tecnologia na produção agrícola na Índia, durante um tempo você tem um desemprego, né? Então, ou você vai aumentar o seu orçamento de assistência social para poder fazer frente a esse desemprego,
ou você vai ter que pagar o preço de aumentar ainda mais a periferia das grandes cidades indianas com economia informal e gente subempregada, ou então você faz o seguinte, não quer saber uma coisa? Vai ficando aí no campo, só que aí o alimento na Índia continua muito caro e você perpetua essa ineficiência. Então, esse é um risco bastante grande. Se eles optarem por exemplo, liberalizar o seu mercado agrícola, essa para o Brasil é uma oportunidade espetacular, né? Porque a Índia vai ser um dos grandes mercados consumidores de caloria, de alimento no mundo. O Brasil tem excedentes importantes aqui, pode ser uma fonte espetacular de diversificação do que hoje é uma pauta exportadora muito centrada, quando você olha para a Ásia, na China. Legal. Ô Marcos, um ponto que você até trouxe no nosso episódio, né, anterior, falando, poxa, segundo estudos do Banco Mundial, a população global deve sair dos atuais 8 bi e chegar em 10 bi aproximadamente lá em 2050. E essas pessoas vão precisar comer. E aí o Brasil entra como um dos destaques nessa frente, fornecendo comida para esse adicional de 2 bilhões de pessoas. A gente pode se beneficiar desse movimento. Só que aí você falou, a China tem essa, digamos, a Índia tem essa fraqueza, né? A produtividade do setor agrícola dela é muito baixa. E um dos caminhos que ela pode seguir é esse de optar por, poxa, vou aqui aumentar a produtividade do meu setor agrícola, eu reduzo o preço da alimentação aqui e vou enfrentar esse desafio de o aumento do desemprego, o aumento da população marginalizada ali nas grandes capitais, enfim. Isso é um ponto, pode vir a se tornar um ponto, digamos, de fraqueza para o Brasil? Então, a China aumentando a produtividade no seu setor agrícola, isso pode fazer com que o Brasil não surfe tão bem essa onda de aumento populacional? Porque uma preocupação, né, é essa, poxa, se a nossa força vem do agro, pode vir do agro, esse grande boom de aumento populacional nos próximos 26 anos, 30 anos, e se alguém começar a assumir o protagonismo também nessa frente do agro, será que o Brasil perde essa oportunidade? Não, veja, Guilherme, essa história das oscilações populacionais, demográficas, ela é muito curiosa, né? Por exemplo, às vezes você vê um comentário do Neil Ferguson ou do Elon Musk, assim, poxa, a população está diminuindo. Bom, ela está diminuindo, é verdade, na grande maioria dos países. Sim. Né? Nós já comentamos isso. Tem mais ou menos 190, um pouquinho mais de 190 países no mundo, e em 95%, nesses próximos 25 anos, a população do mundo cai. Só que o aumento populacional nesses países, né, vamos mencioná-los novamente, Índia, Paquistão e Indonésia, você vai ter aumento populacional nos Estados Unidos, e daqueles 5 países da África subsaariana, Nigéria, República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia e Etiópia, é tão grande que no limite você tem um acréscimo populacional de 2 bilhões de pessoas. Aí tem gente que vai dizer o seguinte, mas pô, olha um neo-malthusiano, né? O cara é um neo-malthusiano, né? Para quem não sabe, né, o reverendo Malthus lá no século XIX estava olhando o aumento da população mundial e ele estava muito preocupado, né, se ia ter víveres, né? Eu li pela primeira vez o livro dele em português, então a quantidade de víveres, né, alimentos, elementos necessários para a perpetuação da vida, iam entrar em colapso. Então, eu não acho que nós teremos uma crise malthusiana, não tem uma bomba malthusiana a explodir nos próximos 25 anos. O que tem é uma extraordinária oportunidade de negócios para o Brasil. É o Brasil é o Brasil surfar nessa onda de países que têm grande contingente populacional e que vão ser as principais molas de crescimento da economia mundial. E quando você tem esse crescimento naquela faixa de renda, muito disso vai, por exemplo, para o consumo de alimentos. No caso da Índia, eu acho que eles vão ter que chegar num momento de verdade. Não tem jeito. Eles vão ter que fazer a opção em algum momento por arbitrar mais população urbana, menos população rural, produção rural mais tecnologizada, com liberalização comercial, para você poder garantir segurança alimentar na Índia. E é nesse nicho que eu acho que reside a grande chance do Brasil. Tá? Uhum. Agora, não é só a Índia, né? Nós estamos falando de 280 milhões de pessoas na Indonésia, de quase 200 milhões de pessoas em Bangladesh.
Estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas no Vietnã. Nós estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas no Egito, né? Por exemplo, no norte da África. Você tem aí a Nigéria, por exemplo, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Então, você tem um espaço que vai ser que é potencialmente explorável, né, para as exportações de um país do Brasil, que é muito interessante. Então a gente tem que colocar muito foco nisso, muito foco não apenas na atração de infraestrutura, mas também nos nossos esforços de promoção comercial.